Graça e paz, amados de Deus, você está no seu, no nosso Point Teológico. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pois é, estamos aqui na internet da vida, compartilhando conhecimento, dicas teológicas. Se você não é inscrito no nosso canal, ative aí o sininho das notificações para você receber as novidades. Venha, se junte à família Point e desde já, para você não esquecer de dar o like aí, show. Isso, comente para você ajudar a engajar o canal, perfeito? E a nossa dica de hoje é esta obra aqui, ó. É um tema também que gosto muito, é o tema da Cristologia, e eu comecei a procurar aí mais algumas obras que tratam do assunto e encontramos essa obra da editora Cultura Cristã, do pastor Éder Carlos de Campos, A União, a União e a Natureza do Redentor. Estou tentando ler aqui, ó, espelhado, A União das Naturezas do Redentor. Na verdade, tem uma série de livros aí que tratam do tema de Cristologia. É um tema raro de você ver aí muitas obras, que é um tema difícil de fato de tratar, ok? Essa obra aqui da editora Cultura Cristã, você que não conhece o pastor Éder, né? Ele é um pastor presbiteriano, né? Éder Carlos de Campos. Tem mestrado no seminário presbiteriano, tem também doutorado lá nos Estados Unidos, professor no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação do Dr. Andrew Jumper, lá em São Paulo, né? Que é um braço lá da Mackenzie. Capa dura, 672 páginas. E para quem gosta do assunto e deseja se interessar sobre a união das naturezas do Redentor, de Cristo, né? O tema ligado à Cristologia. Veja bem, o sumário, temos aqui o sumário. Depois você pode parar aí o vídeo para que você leia com calma aí todos os tópicos do capítulo. O capítulo 1 ele vai falar sobre erros e acertos sobre a Unio Personalis. Ele diz aqui no início do capítulo 2 que ele optou em escolher esse termo latino, Unio Personalis, ao invés de união hipostática, né? Claro, ele vai dar mais detalhes à razão. Erros e acertos sobre a Unio Personalis, né? Que é o termo latino também que significa unipersonalidade, né? A história da igreja. Capítulo 2, a unipersonalidade do Redentor. Capítulo 3, nomes que apontam para a Unio Personalis. Capítulo 4, os efeitos da Unio Personalis sobre a natureza humana do Redentor. Capítulo 5, os efeitos da Unio Personalis sobre a natureza divina do Redentor. Capítulo 6, os efeitos da Unio Personalis sobre a natureza humana do Redentor. Capítulo 7, os efeitos da Unio Personalis nos cristãos. Capítulo 8, a comunicação de atributos. Capítulo 9, a impecabilidade do Redentor. Capítulo 10, a tentabilidade, né? Falando sobre as tentações que Cristo passou. Capítulo 11, ensino geral sobre a tentação do Redentor, dando mais ênfase. Capítulo 12, temos aqui a segunda página do sumário. Então, o capítulo 12 vai falar sobre ensino específico sobre a tentação do Redentor. Capítulo 13, a perfeição do Redentor divino humano. Capítulo 14, a honra e a adoração que devemos ao Redentor. Capítulo 15, a fé que devemos ao Redentor. Capítulo 16, a obediência que devemos ao Redentor. Capítulo 17, o amor que devemos ao Redentor. Então, é uma obra, tem assim uma fonte, uma letra tranquila, capa dura, mais de 600 páginas. Eu separei também aqui um trechinho para você aqui no capítulo 2, como que ele começa aqui, ó, capítulo 2, a unipersonalidade do Redentor. Eu vou ler um trecho aqui para você ver como ele escreve. Mas sempre lembrando você que deseja fazer parte aí da família Point, no nosso grupo de apoia-se, né? Se deseja ser um apoiador, Deus tem tocado no seu coração para você apoiar esse canal, esse ministério. A partir de R$5 você pode estar nos abençoando, tá? Aqui abaixo tem o link da descrição do Apoia-se. Você vai fazer parte do nosso grupo de apoiadores no WhatsApp e posteriormente, dentro em breve, estará concorrendo a um livro de teologia todos os meses, caso você se mantenha ativo na nossa grupo de apoia-se, ok? Então vamos ler um trechinho para você ver, ou melhor, ouvir, né? A unipersonalidade do Redentor. Ele diz assim: na história da igreja houve muitas controvérsias a respeito da pessoa de Cristo,
especialmente com relação a unio personalis, que é a união da pessoa do verbo e sua natureza divina, com a natureza humana que ela assumiu. Há vários nomes relacionados com o mesmo assunto e que podem ser considerados sinônimos. O nome mais usado na teologia sistemática é o termo união hipostática, mas o termo que prefiro usar nesse trabalho é unio personalis. Também aparece em algumas obras de teologia a expressão equivalente gratia unionis, que significa graça de união. Somente no final do século V houve uma espécie de tentativa de fechamento de algumas questões doutrinárias com respeito à pessoa de Jesus Cristo, especialmente com a elaboração do Credo de Calcedônia. Embora as controvérsias não tenham terminado em todas as suas ramificações, as partes mais importantes sobre a pessoa do Redentor foram ali dogmaticamente estabelecidas. A pessoa do Redentor dos filhos de Deus é absolutamente singular. Ele é, ao mesmo tempo, filho de Deus e filho de Maria, sendo da descendência de Davi. Cremos que ele é tanto perfeito Deus quanto perfeito homem, possuindo a substância divina e a substância humana. Todavia, embora com duas naturezas, ele possui uma só personalidade. Sobre a questão da unipersonalidade do Redentor, houve muita querela teológica na história da Igreja. Alguns acharam que ele possuía duas naturezas, mas duas personalidades. Outros acharam que ele possuía uma só personalidade, mas também uma só natureza. Outros ainda acham que ele possuía duas naturezas, mas uma só personalidade. Historicamente, o cristianismo ortodoxo pendeu totalmente para essa última opinião e trabalhou sobre ela com todas as suas forças. Não há muitos textos que tratem diretamente da união das duas naturezas numa só personalidade, mas há textos que indicam claramente duas naturezas distintas, mas não dos eus ou duas personalidades. Com os textos que analisaremos posteriormente, a Igreja trabalhou sem cessar. As indicações da Escritura sobre a personalidade do Redentor são de que ela é muito mais complexa do que a personalidade de um homem comum, porque é constituída de duas naturezas. É a união de ambas as naturezas numa só pessoa que torna complexa a pessoa do Redentor. Essa união é chamada pessoal ou hipostática, mas não é uma união de pessoas, como a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo na divindade. A união que vamos tratar é a união de duas naturezas numa só pessoa que sempre existiu. Aí traz aqui, ó, definição de unio personalis. Então, ele, assim, cada tópico ele vai dividindo, né? Tá vendo em negrito, para facilitar aí cada tema, a definição de unio personalis. Aí ele define, aí vem com 2 parágrafos, né? Aí já traz aqui distinção em relação entre a natureza e a pessoa. Então, bem dividido, né? Subdividido os capítulos. Achei interessante a maneira, bem didático, né? Ele fala aqui, ó, a definição de unio personalis. O assunto da unio personalis ou união hipostática é bastante difícil, porque é um caso sui generis, ou seja, único no gênero. Jesus Cristo é uma pessoa absolutamente ímpar. Ninguém tem uma personalidade com natureza ou essência dupla, a saber, divina e humana, como o nosso Redentor. A singularidade dessa situação é que torna muito complexa a pessoa de Jesus Cristo. Se é difícil estudar a união das duas naturezas em uma só pessoa, muito mais difícil ainda a definição dessa obra miraculosa do Espírito Santo, que resultou na unio personalis. No entanto, alguns teólogos se aventuraram a dar uma definição dela. Veja como Miller define unio personalis, abre aspas, é a aquisição da natureza humana pela pessoa eterna e pré-existente do Filho de Deus, de tal forma que atrai a natureza humana em unidade com a pessoa divina, sem divisão ou separação de naturezas, mas também sem mudanças ou confusão de naturezas. Todavia, de tal forma que os atributos de ambas as naturezas pertençam à pessoa divina humana e contribuam conjuntamente para a obra da salvação. Tá aí um tema extremamente difícil que o pastor Heber resolveu aí se debruçar, estudar, preparar. Obviamente deve ter dado muito trabalho aí de pesquisa, né? Então, obviamente você lê uma obra dessa, você pode discordar de alguns pontos, algumas posições teológicas do autor, mas como eu sempre digo, nós não somos obrigados a concordar 100% com nenhum teólogo, temos que concordar 100% com a palavra de Deus, com sistemas teológicos não. Então, eu entendo que é uma obra digna para estar na nossa biblioteca, você que deseja estudar mais sobre o assunto, ok? Que Deus possa te abençoar. Diz aí nos comentários se você conhece, diga nos comentários se está no seu radar, se é um tema que te atrai, falar sobre e ler, estudar sobre cristologia, basicamente aí, especificamente sobre a união, né, da natureza do Redentor, ok? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.